No Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ao desenvolver a menção das bem-aventuranças, ele agora no verso 6, conforme nós temos dado sequência, ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede são duas necessidades básicas na vida de qualquer ser humano. Nós precisamos comer e precisamos beber. E se nós lembrarmos que há 2000 anos atrás, a Palestina, nos dias de Jesus, onde havia escassez de água naquela região e também comida insuficiente para toda a população, mesmo porque eles estavam sob pesado jugo da opressão romana, do Império Romano, Eles eram apenas uma província romana sob o domínio do Império. Então, a fome era algo muito presente, era algo muito visível na vida das pessoas. A luta diária pela comida era algo que clamava nas ruas. Não é à toa que, por exemplo, Jesus conta parábolas e menciona situações de pessoas que trabalhavam pela diária, diária para que pudesse comer pelo menos no dia ou dia seguinte. E que oprimir ou agir de forma desonesta com essas pessoas era um agravo à justiça de Deus, Era uma afronta à justiça de Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, esse texto em que o Senhor Jesus ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele está de fato apontando para uma realidade muito maior, das necessidades humanas, de algo que nós necessitamos e que somente Deus pode prover para nós. A ideia de justiça no Sermão do Monte, ela ocorre pelo menos em outros 5 lugares além desse, Em outros 4 lugares além desses. Então você tem aqui no verso 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então você tem uma promessa. No verso 10 nós temos a justiça como sendo motivo de sermos perseguidos, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No verso 20, capítulo 5, verso 20, o Senhor Jesus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Novamente a ideia de que a justiça é aquilo que Deus vai prover, que Deus vai nos dar, que nós seremos perseguidos pela justiça, que essa justiça qualitativamente ela deve ser superior àquela justiça externa e ritualística e hipócrita dos fariseus, e que a que vem de Deus, ela de fato ela transforma de dentro para fora e muda a nossa cosmovisão e que influencia todas as nossas ações e a nossa agenda. Do capítulo 6, verso 1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Então a justiça que nos enobrece, a justiça que nos coloca numa postura correta diante de Deus, a nossa justiça que ela é muito maior, muito melhor e qualitativamente muito mais influente no seu aspecto tanto de ordem quanto de ética, ele não deve ser exercido para promover. Então nós não devemos usar essas coisas para nossa autopromoção e para o massagear do nosso orgulho. No capítulo 6, verso 33, ainda encontramos uma última menção da justiça no Sermão do Monte. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Novamente a ideia de que seremos fartos por Deus, na certeza de que Deus é o nosso provedor e que nós não precisamos, por causa do cuidado justo de Deus, de um Deus que sabe das nossas reais necessidades e que provê a nossa obediência, provê a nossa submissão, provê a nossa consagração, a nossa dedicação a Ele, em que nada nos faltará, e que Ele provê e que o cuidado dele sobre nós nos livra da escravidão e do fardo da ansiedade,
Então é por isso que no verso 6, voltando ao capítulo 5, verso 6, o Senhor Jesus, ao dizer: bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Justiça, no contexto do Antigo Testamento, nós precisamos lembrar que Jesus estava falando a um auditório ali de judeus, talvez levitas, um ou outro benjamita, mas a plateia majoritária do Senhor Jesus era de judeus, homens que tinham a mente formada pelo Antigo Testamento, e que obviamente ao falar de justiça, eles tinham categorias e padrões e conceitos veterotestamentários. A ideia de justiça no Antigo Testamento tem a ver com o conceito de pacto, né? Então a justiça não é apenas um modus operandi, mas é uma relação, é um item, é um elemento essencial dentro do pacto. Aqueles que são membros do pacto são chamados de justos. Aqueles que são membros do pacto, eles andam em retidão. Aqueles que são membros do pacto, eles vivem a lei. E viver a lei é viver pela lei e não viver para a lei. Essa é uma grande diferença. É viver em conformidade com a lei, conforme observa Sinclair Ferguson, né, no livro dele Sermão do Monte. É viver em conformidade com a lei. Então isso é ser justo. E esta conformidade com a lei implica em 3 aspectos. Primeiro, viver como eticamente deve ser. Então assim, é certo e errado, e é Deus quem estabelece o certo e errado. E aí nós temos como paradigma o decálogo, né, os 10 mandamentos. E Deus estabelece nos 10 mandamentos como eticamente nós devemos viver, como que aquilo vai nos dar a certeza de que é certo, de que é errado, como que aquilo vai nos dar capacidade de discernir escalonamento de valores, que algo é mais certo e algo é mais errado, ou aquilo é mais grave, ou aquilo é mais ofensivo, ou aquilo é mais prejudicial, e nós podemos então tomar decisões na nossa vida, em situações, em relacionamentos, em momentos de decisão, e nós vamos poder então exercer justiça em toda e qualquer situação, porque nós temos que viver em conformidade com a lei, e nessa relação pactual de vida com Deus, essa ética, esse critério de justiça é como eticamente deve ser, né? Segundo lugar, é como legalmente deve ser. Então nós podemos não somente ter um senso de justiça, ter uma percepção de justiça, ter discernimento de justiça, ter a prática de justiça, mas nós podemos categorizar de forma objetiva, verificável, padronizada, absoluta, de modo que isso não somente define a minha vida espiritual, o meu senso moral, mas isso estabelece o que é certo e errado, proporcionalmente falando, em todas as relações da sociedade. Então nós podemos agir como trabalhadores, como funcionários, como empreendedores, como vizinhos, como amigos, como exercendo diferentes papéis e termos critérios objetivos. Podemos então discernir se um contrato é correto ou errado, se ele é legalmente, se a legalidade é moral, né? Porque nem tudo que é legal é moral. Existem leis que são imorais. E dentro do critério de Deus, a ética divina, ela nos capacita a criar leis humanas que estão de acordo com os princípios e os mandamentos de Deus. Em terceiro lugar, então, essa justiça, que é viver de conformidade com a lei de Deus, também nos dá capacidade para vivê-la estruturalmente como deve ser, né? Então, não somente eticamente, legalmente, mas estruturalmente, ou seja, nós podemos não somente definir relações, mas toda uma sociedade, pensando primeiramente na família. Nós devemos então estruturar a nossa família a partir do decálogo, as relações, o ensino, o modo como nossos filhos, quando nós vamos corrigi-los, eles precisam discernir a motivação do coração, do pecado dele, porque eles decidiram pecar, porque eles escolheram pecar e transgredir a lei de Deus. Que o pecado é a transgressão ou falta de conformidade com essa lei.
e qual ou quais mandamentos e de que modo eles transgrediram a lei de Deus ao nos desobedecer ou cometer qualquer tipo de pecado. Então nós podemos estruturalmente discernir e trabalhar as nossas relações familiares, vizinhos, trabalho, sociedade, relação submissos e autoridades. Então tudo estruturalmente se compõe a partir de critérios objetivos cristãos, né? Nós vivemos numa sociedade cristianizada, muito mais cristianizada do que percebemos, porque valores do decálogo estão influenciando e definindo relações, estão definindo limites, como por exemplo, a pedofilia é crime porque a ideia da criança, da preservação da criança, da identidade da criança, dos valores morais do sexo são definidos dentro de um padrão cristão. É por isso que nós vemos alguns grupos atacando o cristianismo, tentando destruir o cristianismo para que eles possam então desconstruir valores cristãos e liberar a pedofilia. Existe de fato na sociedade uma guerra espiritual, que não é uma briga nossa com demônios, como algumas igrejas de forma tola se envolvem, mas é uma guerra espiritual conceitual, ideológica, contra a palavra de Deus, contra padrões cristãos, contra princípios cristãos, de homens que odeiam a justiça e que desprezam a verdade de Deus, para que eles possam liberar de forma legal a sua imoralidade. Então nós devemos discernir essas coisas, mas a Bíblia diz que nós devemos ter fome e sede por justiça, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Sede e fome de justiça é algo que é concedido na nossa conversão. Nós passamos a ter fome e sede de justiça quando Deus nos converte, quando Deus transforma o nosso coração, quando nós somos alcançados pela graça de Deus. E é por isso que Paulo, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, referindo-se a Cristo, aquele que não reconheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo, ele nos obteve a justiça pela sua perfeita obediência, e ele imputa, ele declara, ele atribui esta justiça a nós pelo Espírito Santo, para que possamos então ser justos, declarados justos, não somente posicionalmente justos, mas possamos viver na prática a justiça de Deus de uma forma ética, nas relações legais, e também construindo toda uma estrutura desde a nossa família às nossas relações sociais, e influenciando também a sociedade nas suas leis, nas suas ações, como cristãos, sendo sal e luz do mundo. Em segundo lugar, a graça de Deus reina pela justiça. Quando nós vamos para Romanos capítulo 5, verso 21, Romanos capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. É interessante quando Lutero ele compreendeu o Evangelho. Até então Lutero, antes da sua conversão, Lutero ele entendia a justiça como sendo a condenação pelo pecado, a justiça que retribui a transgressão da lei. E Lutero então ele tinha pavor, e ele às vezes chegava a desprezar a Cristo, porque ele olhava a Cristo somente como sendo o juiz assentado no seu trono, em que ele poderia fulminar com a sua ira qualquer cristão ou qualquer pessoa a qualquer momento, pelo fato de ser um transgressor da lei. E Lutero então era atormentado na sua consciência por causa disso. Mas quando ele entendeu Romanos 1, verso 16 a 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E no capítulo 5, verso 21, Paulo ainda diz: a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. A justiça de Cristo, ela é graciosamente atribuída a nós. É verdade. Se nós tentarmos produzir justiça, se nós tentarmos merecer a salvação, nós somente conseguiremos merecer condenação. Mas quando Cristo, que é a nossa justiça, conforme ele diz lá em 2 Coríntios 5:21, ele que é a nossa justiça, nós recebemos ele como nosso Salvador, a justiça dele é atribuída a nós, e nós pela fé somos justificados. Então a justiça, ela é pela graça de Deus, produzindo vida mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça de Deus reina em nossas vidas pela justiça de Cristo. Em terceiro lugar, então nós devemos entender também que devemos nos empenhar, nós devemos nos comprometer, nos dedicar a viver a justiça de Deus em todas as esferas da sociedade. Mateus 6, verso 10. Quando nós, na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, nós pedimos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós cremos que Deus é um Deus justo e a sua justiça está plena e perfeitamente manifesta e exercida nos céus. A sua justiça, ela é manifesta sobre a sua igreja e ela influencia a sociedade e o mundo. E é por isso que esse mundo ainda é suportável, apesar da presença corrupta, poluidora, destrutiva, essa presença maléfica do pecado e maldição do mundo, sobre o mundo. Mas o reino de Deus precisa ser manifesto entre nós continuamente, para que possamos então experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, para que ela se cumpra assim na terra como no céu. Isso significa que nós, como cristãos, devemos experimentar essa justiça, a ética da justiça, trabalhar pela legalidade, que é a materialização dessa justiça em leis para a sociedade, e devemos também viver estruturalmente, trabalhar estruturalmente com esta justiça, com este padrão de justiça, para que possamos ver famílias, para que possamos ver menos criminalidade, para que possamos ver mais prosperidade, para que possamos ver menos corrupção, para que possamos ver mais justa punição, para que possamos ver menos opressão, para que possamos ver menos distanciamento entre riqueza e pobreza, para que possamos ver a glória de Deus entre nós. Ele farta aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, nós temos esta bem-aventurança, em que Deus lhe diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus nos sacia quando verdadeiramente nós temos esse compromisso com a sua palavra. Amém.